Olá, galera do Enem, bom dia. Em nosso primeiro vídeo aula eu vou falar sobre alguns assuntos importantes que caem permanentemente no Enem. Entre os conteúdos que nós iremos abordar hoje, nessa nossa videoaula, temos a globalização, população, urbanização, setor agropecuário e fonte de energia. Sobre a globalização, o que é importante que vocês fiquem sabendo para acertar a questão lá do Enem no dia 5, agora de novembro. Simples. A globalização ela é política, econômica, social, financeira, cultural. E a globalização, que atende o interesse capitalista, ela promove o encolhimento do mundo. Professor, de que forma a globalização promove o encolhimento do mundo? À medida que as tecnologias reduzem a distância tempo, quilômetro. Então a distância entre Brasil e Japão é a mesma, mas o tempo para você sair do Brasil e chegar ao Japão reduziu bastante. Então a globalização ela se associa à tecnologia para conquistar espaço de dominação. E dentro dessa perspectiva aí a gente tem o que? A questão da cultura. A cultura dita superior passa a dominar as culturas ditas inferior. Não existe cultura superior nem inferior, existem culturas. Mas na perspectiva capitalista, pressupõe que há algumas culturas que são superiores em detrimento de outras. Então, para você não errar a questão de globalização, é lembrar. A globalização é um processo cultural, político, econômico, religioso de imposição das nações poderosas sobre as nações menos poderosas, das das transnacionais sobre empresas nacionais menores. Esse é um aspecto importante da globalização. Nosso outro ponto é população. Hoje o planeta tem em torno de 7 bilhões e 100 milhões de habitantes. E para estudarmos a população, a gente tem que compreender três fases importantes. A chamada fase da explosão demográfica, onde nasce muito e morre muito, característica dos países pobres. Transição demográfica, onde nasce médio e morre com um percentual um pouco menor. Característica dos países em via de desenvolvimento, dos países emergentes, a exemplo do Brasil, e a implosão demográfica, aquela em que nasce menos, ou quase um percentual baixíssimo, e morre um percentual bem elevado, que são os idosos. Como é visível isso para os demógrafos? Através da pirâmide etária. Então, quando você vê uma pirâmide etária de base muito larga, o topo estreito, você está diante da fase da explosão demográfica. Quando você vê uma pirâmide em que a base está estreitando e o meio está largo, é de transição demográfica. E quando você vê uma pirâmide onde que a base é estreita, o meio e o topo largo, você está vivendo ou está vendo uma pirâmide de implosão demográfica. Sobre os aspectos da população, vale salientar também que ela é irregular distribuída em todo o planeta. 80% da população do mundo ela vive na zona temperada do norte. Envolve a América Saxônica, Europa, Índia, China, Japão. Nas regiões tropicais, nós temos um percentual médio e nas zonas polares não existe uma população definida devido às variantes climáticas. Um outro aspecto importante da população, que a gente também tem que colocar, é sobre o quê? Sobre o processo de mistura, de miscigenação dos povos. E nós temos que, ao longo do processo, as chamadas raças brancas tiveram esse privilégio de explorar as raças não brancas, a exemplo dos negros. Então, para que a gente feche nosso conteúdo de população, é lembrar dessas três fases de transição, dessas três fases, a fase de explosão, transição e implosão demográfica. E o aluno, então, ter isso em mente para acertar a questão lá no Enem, no dia 5 de novembro. O outro conteúdo também muito explorado no Enem é a urbanização. E aí o aluno tem que lembrar, eu sempre, como falo em minha aula, todas as vezes que falar em urbanização, lembre da palavra macrocefalismo,
que significa exagero, crescimento das cidades. E esse crescimento advém do quê? Aí você já associa com Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela que se desenvolve nas cidades pequenas, ela exige mão de obra e matéria-prima. Então a Revolução Industrial ela vai promover um êxodo rural exacerbado. As cidades crescem, mas elas não são acompanhadas de um desenvolvimento, gerando o quê? Subemprego, desemprego e violência. Ai! Dentro do conceito de urbanização, a gente tem que lembrar de algumas palavras, algumas frases, alguns conceitos importantes. Então é importante que a gente saiba que êxodo rural, que é o deslocamento do homem do campo para a cidade, isso vai contribuir para o crescimento dessas cidades, dessa urbanização. O movimento pendular, não esquecer isso. O que é o movimento pendular? É o deslocamento diário de um trabalhador que mora numa cidade e migra para outra diuturnamente, geralmente de uma cidade menor para uma cidade maior. Então aqui em Sergipe nós temos Aracaju, então o deslocamento de pessoal de socorro para trabalhar em Aracaju, da Barra dos Coqueiros, que a gente chama de Grande Aracaju. Outra coisa importante também sobre urbanização são os conceitos. Lembrar de metrópole e megalópole. O que é uma metrópole? É uma cidade que agrega elementos econômicos, sociais e culturais que fazem com que outras cidades estejam subjugadas a ela. Dentro desse conceito de conurbação, a gente tem que lembrar o que é conurbação? Quando duas ou mais cidades se unem, crescem e se tocam. A gente chama de cidades conurbadas. Se estas cidades forem metrópoles, nós temos o quê? Uma megalópole. No Brasil, nós temos uma megalópole em formação, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Então é importante que o aluno tenha esses conceitos, é importante que o aluno saiba que a urbanização é fruto do quê? Do crescimento da Revolução Industrial, ou é fruto da industrialização, e que ela traz consequências ao meio ambiente e etc. Outro ponto importante da nossa videoaula é o setor agropecuário. E eu sempre coloco, o setor agropecuário ele tem um grande paradoxo. E qual é o paradoxo do setor agropecuário? É que quanto mais a gente lê, a gente estuda, a gente percebe que a produção de alimentos no Brasil e no mundo tende a aumentar. Mas se tende a aumentar porque a fome também permanece aumentando. E aí é o paradoxo, é que essa produção ela é mecanizada, que a gente chama do agronegócio, do agrobusiness, da agrotecnologia. Então nós temos um exagero de produtividade e ao mesmo tempo um exagero da fome. Esse é o paradoxo do setor agropecuário, principalmente da agricultura. A fome no mundo não é porque não temos alimentos, mas é porque os alimentos são irregular distribuídos. E o grande exemplo é a África. O mundo africano, que é possuidor de diversas exportações de produtos agrícolas e minerais, e lá nós temos um dos maiores bolsões de pobreza do mundo. Mas no terceiro vídeo a gente vai trabalhar especificamente o mundo africano. E o último ponto para a gente estudar em nossa videoaula é sobre as fontes de energia. E aí o aluno tem que ter bem clareza. As fontes de energia subdividem em energia renovável e energia não renovável. E quais são as fontes não renováveis? As principais são o petróleo, o gás e o carvão. Essas fontes que deram origem e que participaram do processo das revoluções industriais. Então, na primeira revolução, nós temos a energia, o quê? Do carvão mineral. Na segunda revolução, a energia do petróleo. E na terceira revolução, a energia nuclear. Lembremos que energia nuclear ou qualquer fonte energética não substitui outra fonte. Então, mesmo com a terceira revolução, mesmo com o homem conhecendo que essas fontes elas são prejudiciais ao globo, ao nosso planeta, mesmo assim a gente continua usando. E a matriz energética global, o aluno não pode esquecer, a matriz energética global continua sendo o petróleo. No caso específico do Brasil, a nossa matriz energética é a energia hidráulica, porque o Brasil tem
característica, o Brasil é propício para que tenhamos essa fonte energética abundante. Então, ó, em termos de energia, de fonte energética não renovável, mesmo o homem, mesmo o ser sabendo que é prejudicial, permanece como matriz energética. O petróleo, não esqueçam. E o outro ponto da fonte energética, nós temos o quê? As fontes renováveis. Eólica, solar, biogás. O Brasil, devido à sua posição geográfica, devido à sua dimensão continental, tem condições de desenvolver qualquer uma dessas fontes, mas prioriza ainda a energia hidráulica, que não é poluidora, mas ela causa grande impacto e degradação ambiental. Então, meus queridos alunos, nesse primeiro vídeo aula, eu desejo que vocês captem essas mensagens, são dicas importantes para que vocês possam, então, acertar as questões do Enem de 2017. Então, nesse vídeo foram trabalhados globalização, população, urbanização, fontes de energia e o setor agropecuário. Próxima aula, iremos falar sobre outros assuntos, outros aspectos importantes para que nosso Enem você tire de letra. Tchau e até a próxima.